lutador que é problemático mesmo, não atua com frequência e isso irrita os fãs. E essa é a definição de Khamzat Chimaev, infelizmente. Aquele lutador que se orgulhava de falar que ia vencer, esmagar tudo e todos em um curto espaço de tempo, que seria campeão dos meio-médios, do peso médio e dos meio-pesados do UFC, agora não consegue fazer uma luta sequer, não consegue vencer um lutador, porque Khamzat Chimaev está fora do UFC que aconteceria lá na Arábia Saudita contra o Robert Whittaker, uma luta importantíssima, uma das mais aguardadas de 2024. Pois é, faltando pouco tempo para o combate, que seria muito importante e poderia dar ao vencedor a chance de disputar o cinturão do peso médio do UFC, Khamzat Chimaev saiu. O Dana White até informou que o Khamzat Chimaev ficou tão mal de saúde que ele falou, ele está com uma violenta doença. E depois foi divulgada por meio do seu parceiro de treino que o Khamzat Chimaev está numa cama de hospital e numa situação muito delicada. Óbvio que não é algo de vida ou morte, porém é sim um problema grave que o pessoal não detalhou, mas é, infelizmente, uma constante no Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, infelizmente, eu já falo aqui, não será campeão do UFC. Ele está fadado a isso. É um lutador que todo mundo sabe, é talentosíssimo, se esforça bastante nos treinos e capaz que isso também seja ruim para a sua saúde, já que ele treina de uma forma muito intensa e vai se desgastando. Mas outro ponto a gente não pode esquecer quando fala de Khamzat Chimaev. Ele sofreu com aquele vírus que devastou o mundo, teve ali um quadro de saúde agravado em seu pulmão, chegou a cuspir sangue e pensou até que ele estava com câncer. Ele ficou tão desesperado que ele cogitou se aposentar do MMA, de tão sério que foi. E desde então, ele vive apresentando problemas. Não é a primeira vez que o Khamzat Chimaev cancela uma luta e vai parar no hospital. Teve um outro episódio que ficou evidente isso, quando ele apareceu no hospital com a cara inchada, cheia de manchas. Foi até uma imagem forte. Então, assim, justamente por isso que dá para se bater o martelo. Khamzat Chimaev não será campeão e não é porque ele não tem habilidades para isso, e sim por conta de fatores externos, está na cara. Sempre acontece algo com ele que o impede de atuar com frequência e de participar de grandes lutas. Olha só, quando ele atua, a gente já tem visto que ele se cansa. Ele faz um primeiro round exorbitante, lindo, mas bota tudo a perder nos seguintes. E por que isso acontece? Porque ele está sacrificado. Ele tem um problema crônico interno. Mas, como não se tem detalhes, não dá para cravar o que é. Mas não é normal um lutador tão jovem quanto ele ter esse tipo de condição, que é recorrente. Ele não consegue melhorar. E é uma pena, porque eu gosto muito do Khamzat Chimaev. Eu digo e repito, é um lutador muito talentoso. Dificilmente você vai encontrar um lutador com as características do Khamzat Chimaev por aí. Mas, como ele não é tão bom assim, dotado em termos de saúde, a sua carreira fica prejudicada. E não só o Khamzat Chimaev sai perdendo com isso, o UFC também, porque o Khamzat Chimaev é uma estrela. Ele tem um papel muito importante para o UFC ter maior alcance e popularidade naquela região do mundo que o UFC sempre gosta de visitar, de fazer eventos, de contratar lutadores dali. Mas o Khamzat Chimaev não será aquele lutador que todo mundo pensou que ele fosse se tornar. Um lutador campeão, um lutador dominante, que podia ser campeão de mais de uma categoria, um lutador que convence no octógono, porque ele agora vem tendo dificuldades quando atua, mas para piorar, ele não compete com frequência. Dá para se dizer que é até um caso perdido, e o Robert Whittaker não tem culpa de nada. Esse, inclusive, é peitudo, porque ele agora vai colocar o seu bom momento no UFC à prova contra o Ikran Aliskerov, que também é um lutador promissor e que tem um hype meio do Khamzat Chimaev. A única derrota do Aliskerov, inclusive, foi para o Chimaev, para você ver o nível do Chimaev e desse lutador. O Aliskerov sequer está no ranking do peso médio do UFC, mas vai assumir essa bronca contra o Whittaker. Se ele vence, ele já vai entrar no ranking e lá no topo. O próprio Dana White falou, gente, ninguém queria enfrentar o Aliskerov e também o Whittaker nessa situação de enfrentar o Whittaker em pouco espaço de tempo, voando nos treinos. Mas o Aliskerov aceitou porque ele lutaria já nesse sábado. Então ele está muito bem preparado. Vai ser um combate muito interessante. Mas eu ainda queria ver Robert Whittaker contra o Khamzat Chimaev, porque as dúvidas que a gente tinha sobre o Khamzat Chimaev poderiam ser solucionadas, mas não vão mais ser solucionadas. Pelo contrário, acho até que agora nem tem mais solução, porque o Khamzat Chimaev está claro
que tem um problema crônico de saúde e que vai sim afetá-lo. Não só nessa vez, mas de forma constante no UFC. Já estava prejudicando e agora, sinceramente, não tem muita previsão de melhora. Ele sempre vai para o hospital mais do que para o octógono. O que vocês acharam desse acontecimento com o Khamzat Chimaev? Triste, né? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.